Muito bem, bom dia para vocês, tudo bom? Eu sou Arquimedes de Castro e hoje estou aqui para conversar com vocês novamente no nosso programa diário 10 minutos. E o assunto que eu trago para vocês hoje é uma pesquisa que foi publicada no Estado de São Paulo, jornal Estado de São Paulo, e traz alguns dados muito interessantes sobre a corrida presidencial, as eleições de 2022. É uma pesquisa realizada pelo Instituto IPEC. O IPEC é um instituto que foi criado depois que o IBOPE foi extinto. Então, o IPEC é como se fosse um outro IBOPE. O IPEC tem a mesma CEO, a mesma chefe do IBOPE, a mesma chefe do IPEC, a equipe é quase a mesma, a metodologia também. Então, é um instituto confiável, é tanto que o jornal Estado de São Paulo está publicando a pesquisa no dia de hoje. E os dados são os seguintes: a pesquisa foi feita recentemente, entre os dias 17 e 21 de junho. E se as eleições fossem hoje, a intenção de voto do eleitor seria a seguinte: Lula com 49%, Bolsonaro 23%, Ciro 7%, Dória 5%, Mandetta 3%, branco ou nulo 10%, não sabe, não respondeu 3%. Então Lula tem 49% e Bolsonaro 23%. Esse dado aí já mostra que existe uma hipótese de vitória no primeiro turno do pré-candidato do PT, Luiz Inácio, que já foi presidente da República, todo mundo conhece ele, a vida dele já foi virada do avesso, não tem mais o que se dizer contra ele, todos os defeitos de Luiz Inácio são conhecidos pelo eleitor. Então, ele é um candidato que não deve perder voto durante o período. É muito improvável que isso aconteça, porque para surgir alguém que tirasse voto de Lula, era preciso que esse candidato surgisse com apoio dos partidos de esquerda. E não tem nenhum candidato na esquerda que possa fazer frente a Luiz Inácio. Tem o Ciro, mas o Ciro é um candidato mais de centro, centro-direita, centro-esquerda, não sei. O fato é que Ciro não tem musculatura política para enfrentar Lula. Tem impressão que o eleitor de Ciro e o eleitor de Lula são quase o mesmo eleitor, a cabeça do eleitor. O Ciro atrai mais o eleitor que gosta de um discurso mais elaborado. Ele é um intelectual e faz isso muito bem. Só que o Ciro ele não tem 1% da simpatia, do carisma que tem o Luiz Inácio. E esse magnetismo pessoal que alguns políticos têm e outros não têm, é algo muito difícil de conseguir treinando. Existe um certo instinto que ainda não se dá para explicar de forma técnica para que alguém aprenda. Simpatia, né? Empatia, esse magnetismo pessoal é algo que também faz parte da história do indivíduo. As pessoas elas se conectam a alguém por causa da história dessa pessoa, porque se sentem semelhantes a ele. E Luiz Inácio tem uma multidão de seguidores que se sentem semelhantes a ele e que o seguiriam. E nesse momento de crise econômica, política, sanitária, todos param para pensar e para lembrar do tempo em que Luiz Inácio era presidente da República. E é óbvio que dá saudade, porque naquela época
as coisas não estavam como estão hoje. E reparem, o Jair Bolsonaro teve a oportunidade de reeleição. Ele pegou o país numa situação difícil, mas não era culpa dele. Depois aconteceu a pandemia, e a pandemia também não é culpa dele. Então, ele poderia muito bem ter se posicionado politicamente como alguém que está tentando solucionar os problemas, dando apoio à população, mas os seus conselheiros lhe seguiu outro caminho. Acabou que, atualmente, as pessoas confundem a pandemia com o presidente. Algo que não tem muito sentido se você parar para pensar. Porque não é culpa dele. E por que algumas pessoas relacionam diretamente ele ao problema? Porque ele negou que o problema existisse. E ao negar que o problema existisse, quando o problema bateu na porta, literalmente, das pessoas, com as famílias enlutadas, com a falta de empatia com o luto, com uma ausência de cuidado com a população. Faltou ao Jair um pouco de um sentimento que precisa ser despertado no ser humano, que é essa capacidade de sentir a dor do outro. Ele não conseguiu nem, quando fez discursos nesse sentido, colocar um pouco de humanidade, né, um pouco da sua humanidade no discurso. Então, ele perdeu muito voto por causa disso. Está sendo investigado, isso é muito ruim para o governo, qualquer governo. Então, é muito provável que a tendência, existe uma hipótese de que essa tendência continue. Se ela continuar, é possível que o Ciro ou o Mandetta passem o Jair Bolsonaro na intenção de voto, porque o presidente está perdendo popularidade, e quando alguém está perdendo, tem sempre alguém que está ganhando. E quem ganha diretamente e quem perde é o seu principal opositor. O principal opositor hoje é Luiz Inácio, que está aí com os direitos políticos completamente restaurados. O Moro foi recentemente julgado pelo STF como totalmente parcial em todos os casos em que atuou contra Lula. O ex-herói brasileiro agora nem no Brasil mais está. E o Luiz Inácio virou o jogo. A questão é, será que isso vai se manter até o dia das eleições? Bom, isso aí é outra questão. Mas tem uns dados aqui da pesquisa que você pode encontrar completa, com toda a metodologia e tal. É um instituto sério, por isso que eu estou divulgando. Mas se você quiser checar, o IPEC está publicado hoje na seção de política do jornal Estadão, estadão.com.br. Outros dados da pesquisa. Se as eleições fossem hoje, né, em quem você votaria? Evangélicos. 41% disseram que votariam em Lula. Houve um aumento de 9% em relação à última pesquisa. Bolsonaro, 32%. Está 41 a 32 entre os evangélicos. Entre os católicos, Lula tem 52, aumento de 32%, 32 pontos percentuais desde a última pesquisa. Bolsonaro tem 20. Então está 52 a 20 entre os católicos e 41 a 32 entre os evangélicos. Isso diz muito sobre o Brasil, porque havia uma ideia, uma ideia de que a base política do atual presidente é a comunidade evangélica, que o apoia de várias maneiras, né? E isso é evidente. Entretanto, esse apoio parece não estar se refletindo em voto para a reeleição. Muitos estão até meio que decepcionados com a postura presidencial. E isso é o que mostra a pesquisa. Outro dado da pesquisa, só para encerrar, é das regiões, né, por região. No Nordeste,
Lula tem 63% das intenções de voto. E Bolsonaro tem apenas 15%. No Sudeste, Lula tem 47% das intenções de voto. E Bolsonaro só 24%. No Sul, Lula tem 35% das intenções de voto e Bolsonaro 29%. É a região do país onde Bolsonaro tem a maior base eleitoral, no sul do país, no norte, no nordeste, no sudeste, o Lula ganha e ganha com uma vantagem muito grande, principalmente no nordeste, aonde cresceu expressivamente e aonde Bolsonaro tem apenas 15% das intenções de voto, o que é pouquíssimo. Esse tipo de pesquisa mostra, em tese, que não há nenhuma chance de aparecer uma terceira via. Um outro candidato que possa vir a disputar com chances de chegar ao segundo turno. Mas, é óbvio, e aí é preciso dizer, que pesquisa é um retrato do momento. E esse retrato mostra, nesse momento, uma vantagem do candidato de oposição durante uma crise no governo. É óbvio que isso pode mudar. Jair tem todas as ferramentas na mão para mudar esse jogo. Entretanto, ele também pode contribuir para piorar, para erodir ainda mais o seu nome na opinião pública. O que vai acontecer, nós não sabemos, vamos acompanhar. Afinal de contas, a pesquisa é algo dinâmico. Lula está na frente agora, pode ganhar em primeiro turno, mas isso não quer dizer que ele vai ganhar, mesmo porque muita coisa pode acontecer daqui para lá e a gente não sabe o que pode acontecer. Mas há mais de um ano das eleições, uma pesquisa como essa anima, né, qualquer militância. E a militância petista está extremamente animada nesse momento. Era o que eu tinha para hoje. Até a próxima segunda-feira para mais uma conversa matinal aqui no 10 Minutos. Um abraço, deixe o seu like, faça seus comentários, suas críticas, deixe suas opiniões. Nós fazemos aqui diariamente uma análise de conjuntura, mas queremos ouvi-lo também. E é óbvio que eu estou aqui disposto a ouvir todas as opiniões, inclusive as contrárias. Aproveite e se inscreva no canal para diariamente receber notificações. Até a próxima.